Boa noite, tudo bom com vocês? E mais uma sexta-feira vamos nós na luta, na torcida, para ver se essa live não cai. Se cair, pessoal, pacientemente, a gente volta. Tô providenciando a troca de provedor, porque não dá mais, né? Enfim. E aí a gente tem que manter a calma, a gente tem que manter o equilíbrio, porque os nossos pensamentos, oi, boa noite, os nossos pensamentos controlam a nossa vida, controlam a nossa saúde, controlam o nosso organismo. É muito importante a viagem interior, o autoconhecimento, você se conhecer, saber os seus limites, saber suas falhas, saber suas qualidades, por que não? E aí você vai saber exaltar e usar no momento certo as suas qualidades, mas vai aprender a ter um autocontrole, respirar, para não deixar transparecer e vir à tona os seus defeitos, se corrigindo e melhorando a cada dia. Enfim, isso é muito importante. A nossa mente tem um poder, a gente não tem noção do poder mental. E a nossa mente pode nos adoecer, mas a nossa mente pode nos curar. Como os nossos pensamentos podem interferir no nosso organismo? Vou entrar na live, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Emocionar-se, as emoções, né? A emoção é uma experiência complexa. Emocionar-se é bem complexo. As emoções podem ser primárias, alegria, tristeza, raiva, medo, ou secundárias. As secundárias, elas são resultantes do quê? De uma aprendizagem. Por isso elas estão associadas às respostas passadas, avaliadas como boas ou ruins. Então já passou, a gente já venceu aquela fase e aí a gente vai ter uma emoção que foi boa ou ruim. É secundária, é depois do fato. Bom, diferente de sentimento, emoção é diferente de sentimento. O sentimento é orientado para o nosso interior, para dentro de nós. A emoção está relacionada com o mundo de fora, entendeu? É projetado para fora, o sentimento é para dentro. As emoções, elas desempenham um papel crucial no nosso relacionamento com as outras pessoas, na manutenção dos valores, da dignidade, ou mesmo em situações sociais. As nossas emoções estão ali o tempo todo. Como que eu me relaciono com as pessoas? Como que eu me comporto no mundo, socialmente, né? E em todos os lugares, não é só numa festa. Numa festa, mas na escola, no trabalho, no mercado. Como eu sou com o porteiro, com o catador de lixo. Como eu sou com o motorista. Não é só com quem é importante, como eu me relaciono, quais são as emoções, como eu me controlo. As emoções positivas, como o amor, a alegria, a satisfação, o respeito, elas tendem o quê? A resultar em uma relação positiva, vai estimular um vínculo pessoal. Quanto mais a gente for legal com as pessoas, tiver um bom relacionamento, tiver um respeito, uma satisfação, quanto mais a gente transmitir amor, alegria para as pessoas, para o mundo ao nosso redor, mais isso vai aumentando o quê? O nosso vínculo. Puxa, que legal que fulano chegou. Em vez de falar, chegou aquela pessoa chata, chegou, não é? Mas é fácil a gente manter as nossas emoções lá em cima, no melhor padrão vibratório? Claro que não. Por isso que é necessário o autoconhecimento. As emoções negativas, como a raiva, a dúvida, a culpa, elas podem prejudicar os relacionamentos. Sim, é importante ressaltar que nesse campo é essencialmente bom ou ruim. O que faz algo ser prejudicial é a desproporção. Um pensamento, uma emoção boa ou ruim, quando é muito desproporcional, é que é prejudicial. Experiências assim que a gente tem no dia a dia, nos nossos desafios existenciais, como dor, tristezas, elas, na verdade, quando a gente sabe aproveitar, usam como um degrau, como um estímulo e não se entrega, elas servem para
autoconhecimento, para superação, para nossa mudança de comportamento. É o que eu venho falando nas lives, o ressignificar. Quando eu mexo no campo quântico das pessoas, dos meus pacientes, ou através da análise biológica, ou através da microfisioterapia, ou das terapias quânticas orientais, enfim, são várias ferramentas. Aí eu falo, você tem que ressignificar, o passado já foi. Gente, o futuro é imaginário, ele não existe. Nós programamos, planejamos com a mente e traçamos metas para o nosso futuro. Mas a gente não pode viver por antecipação e nem presa no passado. Então a gente tem que, a nossa mudança de comportamento, o nosso autoconhecimento, ele acontece quando a gente aproveita situações de tristeza ou experiências de dor e faz disso um degrau, faz disso um aprendizado. As emoções negativas, elas podem impedir a vivência de determinadas situações. Ela paralisa a pessoa se sente paralisada, provoca uma fuga ou uma negação. Então, o que é importante? A gente buscar o equilíbrio. Como é que a gente busca o equilíbrio, Silene? E isso é provado cientificamente, o que controla o sistema nervoso autônomo, que é isso? A gente tem um sistema nervoso autônomo que tem os impulsionamentos simpático e parasimpático. Simpático é quando dispara, não estou nervosa, eu estou com raiva, eu estou alterada, eu estou acelerada. Então dispara, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Nós vamos liberar hormônios ruins para a nossa saúde, vamos ficar na ansiedade, no estresse. Quando o parasimpático entra em ação, ele breca isso. É onde vem o cansaço, vem a fadiga, vem as reações de dor de cabeça. Já passou, você relaxa. Sabe quando já passou aquele impacto e você relaxa? Pois é. Mas o que é legal? A gente vive na normotonia e para isso é preciso respirar. Quem controla o sistema nervoso autônomo, a ferramenta poderosa que a gente tem é a respiração. Só que a gente respira. Você sabe respirar? Você já prestou atenção por onde você inspira, por onde você expira? Qual é o ritmo da sua respiração? Além de oxigenar o nosso cérebro, os nossos órgãos, levar um ar novo para as nossas células, a respiração ajuda a controlar esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Isso é provado cientificamente, isso faz parte da nossa saúde. Por quê? Quando eu tenho domínio, controle da minha respiração, eu estou tomando as rédeas da minha vida na minha mão. Eu controlo, eu domino aquela emoção. Respira! E não sai estourando, sendo sendo impulsiva. Entendeu? Então é muito importante isso. A gente tem que fazer buscar ter alegria, ter satisfação, mas isso, a respiração, o equilíbrio, você se alinhar com o cosmos, com o universo, com Deus, é super importante. A gente tem que estar alinhado. Nós temos 7 chakras principais no nosso canal medular. Nós temos chakras no corpo inteiro. Você acredite ou não, você tem. O que são chakras, Silene? São vórtices de energias. Eles distribuem nutrientes, eles controlam os hormônios, são responsáveis por algumas vísceras, órgãos do nosso corpo, mas eles distribuem energia. Energia, ou as energias são bloqueadas. Então quando a gente tem energia ruim, pensamento ruim, a gente atrai energia ruim e aí vai tipo entupir esse chakra. Tô falando de uma maneira simplista. Ou quando você se equilibra, você se alinha, você equaliza o seu ser biológico, você abre esse chakra para que entre uma vibração positiva e você tenha mais saúde. Então o equilíbrio é super importante. E aí a gente vai ter alegria, vai ter satisfação. E como diz Dalai Lama, que é um sábio, vamos lá, a dor vem sozinha. A alegria deve ser buscada, trabalhada. Não precisa de motivo para vir dor, né? A gente não precisa buscar, mas a alegria a gente tem que buscar, a gente tem que trabalhar. As emoções, elas têm a capacidade de prejudicar o nosso organismo ou de curar, não apenas psicologicamente, não é só psicológico, mas fisicamente. A expressão da emoção positiva tem sido repetitivamente associada a quê? A uma melhor saúde, a uma melhor sobrevivência, a uma melhor longevidade. E isso, gente, não sou eu, não é a ciência de agora que está trazendo. Vamos lembrar do nosso mestre Jesus?
Ele sempre falava para a pessoa que ele ocasionava uma cura, proporcionava uma cura. A sua fé te curou. Significa que ela estava com uma emoção positiva, acreditando, falando: eu mereço, eu vou conseguir me curar. Quando eu estiver diante do mestre, ele vai me tocar e vai me curar. Mas só era possível porque a pessoa estava conectada, e isso é possível até hoje. A nossa mente pode nos curar, é só a gente nos alinharmos com esse eu superior, com essa divindade, com esse Deus que existe dentro de cada um de nós. Para isso precisa equilíbrio, para isso precisa autoconhecimento, para isso precisa disciplina, que foi a live da semana passada, que foi bem picada, mas vocês dá para entender o raciocínio, eu fui ver depois, ainda ficou legal. Paralelamente às emoções negativas, existem as positivas. Então, a expressão de emoção positiva, ela é associada ao quê? A uma saúde, uma longevidade, uma sobrevivência. Já as emoções negativas, elas vão ocasionar o quê? Adoecimento cardiovascular, doença autoimune, câncer, doenças infecciosas e doenças emocionais, síndrome do pânico, depressão, fobia. A gente tem que... A emoção negativa é que traz isso. Nós recebemos, de acordo com as adversidades da vida, um impacto externo severo, mas é um impacto biológico que a gente sofre em profunda solidão. Mas após o impacto biológico, sofre emoção. Desencadeia o sofrimento, desencadeia uma emoção. E a gente tem que ter um equilíbrio para ressignificar essa dor, esse sofrimento e buscar a autocura. Então, reações fisiológicas como tremor, sudorese, falta de ar, taquicardia, boca seca, dor de barriga, sabe? Síndrome do intestino irritável, fica nervosa da dor de barriga? Tensão muscular, dor para tudo quanto é lado, fibromialgia. Elas o quê? Elas liberam endorfina e aumentam o cortisol. E isso está associado às emoções. Cortisol é o hormônio do estresse. Quando a gente fica estressado, ansioso, tendo pensamentos negativos para baixo, nós estamos trabalhando, já foi provado cientificamente. Já fizeram trabalho fotografando imagens do cérebro, como ele estava antes, como ele estava durante aquela emoção, como foi depois, como foi durante o treinamento de um equilíbrio, como foi depois. Foi provado cientificamente que, de acordo com o pensamento, com a emoção, liberam hormônios, hormônios de cura, hormônios de felicidade, hormônios de estresse, hormônios de doença. É a nossa mente. Porque nós vivemos muito mais no imaginário do que no real. Quantas vezes a gente fica assim, ai, porque se ele chegar lá, eu vou falar isso, vai acontecer aquilo. E não acontece nada, a pessoa nem olha na tua cara, nem vai. Porque eu vou tirar uma satisfação. E aí é de outro jeito, e você se estressou, você vivenciou aquilo na imaginação, liberou hormônios. E se você fica preso na mágoa, no ressentimento, na vingança, o que acontece? Você está trabalhando a sua mente para liberar o seu cérebro para hormônios negativos. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança, a gente tem que buscar esse equilíbrio, essa força, essa luz, se conectar, se alinhar com o seu eu superior, com a sua divindade. Jesus já falava, vós sois deuses, entende? Os problemas de saúde física, eles podem colocar os indivíduos em uma situação emocionalmente difícil. Então, se eu tenho... É a tal história. Quando o paciente chega para mim, eu tenho que avaliar se ele é um psicossomático ou somato-emocional. Então, os problemas de saúde física colocam o indivíduo em uma situação emocionalmente difícil. Ele é somato-emocional. É tanta dor, é tanta coisa difícil. Ele começa a não andar mais. Vamos dizer, ele teve uma dor, ele teve um AVC, ele perdeu a qualidade de vida. Estou dando um exemplo, hein, gente? Ele não tem mais aquele movimento, aquele equilíbrio. De repente, ele não fala mais. Colocou numa situação emocionalmente difícil. É somato-emocional. A doença está mexendo na emoção. Mas
Mas não! A pessoa é desanimada, ou a pessoa tem depressão, ou ela passa por impactos emocionais, tem baixa autoestima, não cresceu sem ser amada, sem ser tocada, sem saber o que é carinho, tem os traumas de infância, que na microfisioterapia a gente acha lá 4 gerações passadas, 72 dias antes da mãe ficar grávida, vida fetal, infância, a gente passa pelas coisas. Ai, Silene, imagina 72 dias antes da minha mãe ficar grávida, marcou em mim? Marca. Aquele esperma que fecundou aquele óvulo, esperma do seu pai que fecundou o óvulo da sua mãe, ele vivenciou a emoção positiva ou ruim nesses 72 dias e eles foram fecundados e formaram você, está em você. É físico. Não é só coisa de energia, mas o campo quântico, o campo morfogenético, traz aqui, é bíblico. As 70 gerações que vem trazendo a maldição, aonde está isso? Que o antepassado errou e vem vindo. A predisposição genética marca no genoma, nos nossos elétrons. E aí a gente tem hoje a epigenética, que a gente não precisa ser vítima do nosso destino, da nossa genética, a gente tem que ressignificar. Então, uma ampla gama de respostas emocionais podem aparecer em vários estágios num problema de saúde. Uma resposta em sintomas, de diagnóstico, de tratamento. É um impacto para uma pessoa, de repente, ela não estava esperando e descobre que ela tem um tumor, que ela tem um câncer. Não é todo mundo que está preparado para isso. Gente, tá um calor. Toda enfermidade apresenta aspectos psicológicos, portanto, é muito subjetivo. E aí a pessoa fica julgando que é frescura. Depressão é frescura, que síndrome do pânico é bobeira. Ih, tá tendo histeria. Não é não, gente. Não é não. Essas enfermidades que têm aspectos psicológicos, elas podem ser a causa, o emocional pode ser a causa que está desencadeando o quê? Algo mais agravante. Está mantendo o quê? Consequentemente, está adoecendo o organismo. E isso a nova medicina germânica prova. Dr. Rami é isso a nova medicina germânica. Marcou os meus epigenética, meus neuroreceptores que tem no corpo inteiro, meus 5 órgãos do sentido, vão captar o que está vindo do meio externo, mandar para o meu cérebro, distribuir para o meu organismo, a minha percepção, como eu percebi, como eu fui tratada, como eu estou vendo, como são sendo os desafios existenciais. Nós todos passamos pela pandemia. Para alguns, a percepção foi uma, para outros foi outra. Tem gente que cresceu, tem gente que se afundou, tem gente que está sofrendo, tem gente que está ressignificando a sua vida. O impacto é o mesmo, mas a percepção muda. E a percepção, que é formada na nossa personalidade, desde os 72 dias antes da mãe ficar grávida até a primeira infância, aos 7 anos de idade, isso faz parte do Eneagrama, forma a sua personalidade, forma o que você percebe, tem a ver com a sua cultura, com o seu ambiente, o que falaram para você, qual foram as suas referências, que ambiente você teve, tudo isso influencia na nossa percepção. Mas não é porque eu tive uma infância difícil, cheia de problemas, cheia de marcas e cicatrizes, que eu vou ficar presa no passado e adoecer. Para isso que existe a ciência quântica, que você libera essas cicatrizes e aí você trabalha a mente epigenética, ressignificando a sua vida. Meditação, respiração. É fácil fazer sozinho? De jeito nenhum. Para isso que existe bastante profissional que trabalha nessa área. Eu, inclusive. Você já ouviu falar em somatização? Doença psicossomática, é uma somatização. Então, dependendo do estado emocional, psíquico, o organismo pode gerar reações físicas, como dor, doença, e um processo que é conhecido como somatização.
Doença autoimune, é doença psicossomática, vai destruindo o seu organismo, é psicossomático. Agora, eu vou somatizando os problemas, eu fico magoada, chateada, remoendo, com raiva, não perdoo, não esvazio, vou me entregando com baixa autoestima, com autossabotagem, achando que eu não mereço, que eu sou burra, que pra mim não vai nada dar certo. Eu estou somatizando emoções negativas. Vou afetar todos os meus órgãos através da minha mente, da minha percepção. Quando o corpo fala, ele somatiza. Assim, o medo vira um batimento cardíaco, por exemplo. A preocupação pode virar uma dor de cabeça. É típico da pessoa que já tem assim, já não percebe as suas emoções, que as suas emoções vão indo muito. A pessoa não percebe que as emoções estão com problema. E aí vai tendo sintomas, ela acha que ela está doente. Existem outros casos onde assim a pessoa vai somatizar também como ela sofre antecipadamente. E quem de nós já não sofreu antecipadamente, sofreu por antecipação? É aquilo que eu falei. Quando chegar lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, papapá. E não acontece. Aí eu vou no médico, aí vai fazer o exame, se eu tiver isso, e aí você não tem nada. É sofrer antecipadamente. E aí a gente cria na mente. São situações difíceis que vão ocasionar o quê? Doença. A gente sofre antecipadamente um adoecimento na família, separação, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, dificuldades financeiras, estresse. São situações que podem somatizar e ocasionar doença, são emoções que vão vir ali. Mas também a gente pode ter sofrido por antecipação no imaginário. Por isso que nos mapas quânticos dá um sofrimento real ou imaginário, uma dor real ou imaginária. Foi real, você passou por aquilo. É imaginário, eu ainda não passei, eu sofri por antecipação. É imaginário, já aconteceu, ficou lá no meu passado e eu ainda estou presa naquilo. Já foi aquela cena e eu estou vivendo na mente. É imaginário, entende? O resultado mais comum dos sintomas, os sintomas que mais dão é assim, ó. Queda de emoção negativa, tá, gente? Eu fico presa emocionalmente e vou tendo doença psicossomática ou vou tendo uma somatização de emoções negativas dentro de mim. O que vai acontecer com o meu organismo? Queda do sistema imunológico. Medo abaixa o sistema imunológico. Quanto mais medo você tem, mais abaixa o seu sistema imunológico. Foi provado cientificamente. Você se sente até sem ar. E a gente usa essas expressões que é imaginário, mas o cérebro não sabe. Estou numa sangria desatada. Hemorragia. Ai, me deu até falta de ar. Mexe no pulmão. Ai, fulano me traiu, foi uma punhalada nas minhas costas. O cérebro não sabe que você não levou uma punhalada nas costas, que é imaginário, que é uma forma de expressão. E aí marca no quê? Nas suas camadas do cérebro. E aí vai ocasionar doença se for se repetindo, se for sendo cíclico, se for ficando ativado e você não vai ressignificando e vai repetindo. Eu não mudo, não vou, eu vou morrer assim, eu nasci assim, você sempre assim. Tem que ressignificar. Então assim, vai cair o sistema imunológico, dor no corpo, no pescoço, porque se fica se submetendo a situações, dor na costa, se sente de asa presa, se sentindo cavalgada, problemas articulares, autodesvalorização dá muito problema ósseo, e enxaqueca, muito estresse, muita ansiedade. Formigamento nos braços, nas pernas, zumbido no ouvido, sensibilidade à luz, a cheiros, insônia. E se você não dorme, você não tem saúde, porque só dormindo que a gente libera substâncias no cérebro positivas, como dopamina, por exemplo. Só assim que a gente libera metais pesados. E quando você tem insônia, você está mexendo na sua qualidade de vida, na sua saúde. Problemas cardiorrespiratórios, dermatológico, principalmente dermatite, pele é território, é contato, é relação, é a camada de proteção entre o meio externo e o meio interno. Os nossos relacionamentos, a gente toca nas pessoas, a gente abraça as pessoas, a gente bate nas pessoas, não é isso? A pele reage com as emoções, com o nosso território. Doença de pele tem problema territorial. Com certeza, as emoções no território, é na parceria, é no ninho,
Isso é a leitura biológica, a nova medicina germânica de Dr. Rami é que vai te alinhar, vai te definir, vai te mostrar. E você tem que ressignificar, tem que mudar isso. Está formando camadas de proteção. Quem é o seu predador no seu território que está fazendo você engordar, está fazendo você parar de comer sem parar, está criando gordura no teu fígado, porque você está com essa percepção. Silene, é só isso? Todas as doenças têm uma causa emocional? Não! A gente vive num mundo intoxicado, oxidado, inflamado, cheio de poluente, agrotóxico, corante, conservante, hormônio, um solo pobre em magnésio. A gente vive num mundo difícil, excesso de rede social, de tipo de lâmpada, mas as nossas emoções são tóxicas, que fazem mal para o nosso organismo. E a live de hoje é falar sobre emoção. Então eu estou deixando claro que quando a pessoa é somata emocional, eu vou avaliar na fisioterapia integrativa e vou ver se realmente ela não está com uma alimentação errada, não está precisando tirar da hipersensibilidade, da hiperinflamação esse organismo. Limpar esse organismo, drenar essas toxinas. Claro que precisa, até porque a mente vai intoxicar esse organismo. Mas o tema de hoje é mostrando as emoções. Por isso que eu estou relacionando muito com a nova medicina germânica de Dr. Rami. Então, o sistema digestório, azia, refluxo, diarreia, respiratório, asma, bronquite, e alergia em geral. Tudo isso são doenças somata-emocionais. Claro que, por exemplo, asma e bronquite tem um intestino com bactéria ruim. Tem a ver boquianos, numa fase do embrião, lá do feto, eles são do mesmo, depois é que separa, eles são da mesma camada embrionária, depois é que separa. Mas então tem a ver com bactéria, tem a ver com alimentação, tem a ver com um organismo inflamado. Mas as nossas emoções mexem realmente. Uma pessoa muito estressada, com muito medo. Asma tem muito a ver com medo. Muito medo. Normalmente, quem somatiza percebe os sinais corporais e nem se dá conta do processo mental. Ela vai perceber no corpo. Ai, me deu uma alergia. Ai, me deu uma dor. Ai, eu tô com dor no ombro, tô com dor no joelho, tô com dor no quadril. Maria das dores, né? Ai, que falta de ar. Ai, que fraqueza. Ai, meu intestino soltou. Ai, meu intestino prendeu. Ai, eu tô enjoada, eu tô embasinada. Eu tô falando da emoção hoje, tá, gente? Então a pessoa não percebe que a emoção que tá por trás, que ela ficou ruminando o pensamento, que ela não libera as emoções negativas, que ela passa muita raiva e guarda aquilo dentro dela, que as pessoas, as situações, as pessoas, o relacionamento morreu pra ela, acabou, e ela fica marcando aquilo. Tudo isso, ela tem uma autodesvalorização, ela não se sente capaz, uma baixa autoestima. Então, tudo isso a pessoa não percebe. Ela percebe o quê? A dor, ela percebe o mal-estar, ela percebe a doença, o câncer. O câncer não surge assim. Existe um quadro da evolução da doença que chega lá. Então, quanto que não preveniu? Não, mas está no mapa genético. A epigenética prova que nós temos aqueles genes, mas a gente pode, com a mente e com um estilo de vida, mudança no estilo de vida e o trabalho da mente, a gente não vai despertar aquele genoma, aquele gene que tem uma tendência a te dar aquela doença. Muito pelo contrário, você vai despertar genes que estão ali naquele mapa para te dar saúde, para te dar leveza. Você é dono do seu destino com a sua mente. Até para a proposta de mudança de estilo de vida, se a pessoa não se ama, se ela não tem não trabalhar a autoestima dela, o reencontro, mudar o hábito ruim para hábitos positivos, não tiver uma disciplina, ela não vai conseguir comer corretamente, seguir uma dieta, tomar as medicações, praticar uma atividade física. Ela não vai, porque ela não tem força interior. Ela se sente sem gás, sem energia. O nosso espírito, a nossa alma é luz. Mas você vai soprando para dentro, soprando para dentro, soprando para dentro, se entregando, murchando. A chaminha da vela vai apagando. Então aí a gente morre? Não necessariamente, viu, gente? Pode ficar em cima de uma cama lá, dando trabalho para si mesmo, perdendo a oportunidade de ressignificar a vida, de ser feliz, de ter gratidão de estar aqui na Terra, de poder respirar, de poder comer coisas boas, de poder confraternizar, de poder viver.
Eu gosto de estar viva, eu gosto de estar na Terra. Eu adorei ter os pais que eu tive, foi muito bom. Eu adoro passear com meus cachorrinhos, dançar, trabalhar, ajudar as pessoas, estar aqui nessa reflexão com vocês. A pessoa tem que gostar da vida para ela ter vida, entende? Bom, uma pessoa que passa por uma situação em que ela sente medo e por isso o seu estômago está contraído, ela julga o quê? Que esse problema é no estômago. E aí ela não tem uma consciência, às vezes tem uma consciência frágil, não está percebendo que ele vem vindo de um medo que ganhou uma expressão corporal. Eu fiquei com raiva, com ressentimento, eu nem me toco, eu percebo que eu estou enjoada, que eu estou tendo refluxo, que eu queria falar e não falei. A gente não se toca pelas emoções. Na microfisioterapia, quando a gente faz uma sessão que temos 32 vias anteriores e 32 posteriores, quando acha lá, acha onde entrou o antígeno, nem onde está causando algum sintoma e forma um mapa quântico, pode se datar. Aquele mapa tem um significado, aquela data aconteceu um evento, tem uma causa emocional, mas sabe uma coisa? A gente não lembra como o nosso organismo reagiu naquela data, naquela emoção. A gente não lembra. Mas também a gente não lembra na hora da dor, do mal-estar, da dor no corpo, do estômago ruim, que a emoção que vinha vindo e a gente foi mantendo aquele ritmo emocional, aquela mente presa, desequilibrada, desalinhada, para chegar a esse ponto de doença. Mas é super possível a gente identificar quando uma dor é física ou quando ela é fruto de uma emoção, de um sentimento. Ou seja, é possível encontrar um sentido psicológico para aquela dor que começou dias após o quê? De repente a pessoa perder o emprego, ou uma semana após ela saber que o pai está gravemente enfermo. Eu não sei onde eu ponho os pés, eu estou sem rumo, sem direção. Tem todo um sentido biológico. Como os sintomas que a pessoa tem de contato são físicos, pode ser difícil imaginar que esse sofrimento está relacionado ao quê? Ao aspecto mental. Tem técnicas específicas, por exemplo, das que eu trabalho, microfisioterapia, terapia quântica oriental, nova medicina germânica, que é a análise biológica, entendeu? E aí, a gente trabalha com a biocognição, com a epigenética e outras técnicas. Agora mesmo eu estou fazendo um curso com Joe Dispenza, que é um coach famosérrimo nos Estados Unidos. Ele sofreu um acidente, ficou numa cadeira de roda, estava destinado a ficar na cadeira de roda porque ele quebrou 8 vértebras. E ele, com a mente, em 6 semanas ele estava de pé e reconstruiu a coluna dele. Ai, Silene! Pois é com esse cara que eu estou fazendo um curso para ensinar mais os meus pacientes, as pessoas que me procuram ajuda, a ressignificar, a trabalhar a mente para essa autocura. Isso existe, gente. Quantas vezes a pessoa, pela fé, numa igreja, ela se cura? A ciência, daqui a pouco eu vou falar, pelo efeito placebo, na pesquisa, ela se cura porque ela acreditou naquela medicação e ela melhora. A famosa água com açúcar é isso, né? Toma uma água com açúcar. Aquilo ali só vai te dar diabetes, mas na verdade te acalma. Você teve colo, alguém se preocupou com você, te deu atenção. Você para respirar, para beber água, para baixar a tua frequência cardíaca. Entende? E aí você melhora, é claro, você teve atenção, respirou, acalmou, teve que engolir água devagar, até porque ela tá com açúcar. Acalma, não é isso? Então, as pessoas, elas ficam com cargas emocionais estagnadas, aprisionadas, e aí isso pode o quê? Vem vindo de traumas da infância, da juventude, de coisas que de repente ela viu acontecer com os pais brigando, pais discutindo, passando necessidade, estava dentro do ventre, a mãe passou por aquilo. Tudo isso vai marcando. Até 90% das pessoas com transtorno de sintoma somático, elas apresentam o quê? Diagnóstico de depressão, ansiedade. E aí os medicamentos são frequentemente utilizados para essas doenças. Fica dependente químico, de farmácia, de indústria farmacêutica, de medicação. E aí entra naquele ciclo, né? Eu tomo remédio para acalmar a minha ansiedade.
Eu tomo remédio para dormir. Aí mexo no meu estômago, então eu tomo remédio para o estômago. Mas aí tá me dando dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça. Mas aí tá me tirando, de novo, tá me tirando, me dando palpitação. Aí eu tomo remédio para palpitação. Fica nesse ciclo de um remédio para outra. Eu não tenho nada contra você tomar remédio, ter uma orientação médica, seguir, mas você tem que trabalhar a sua mente para se equilibrar e não ficar dependente de medicação se for uma causa emocional. Você tem como se resolver. Por vezes, assim, um yoga, massagem, relaxamento, meditação, são ferramentas que podem auxiliar. E aí tem de ser bem aceito pelos pacientes, pelas pessoas. É difícil manter um ritmo, uma disciplina. Precisa de ajuda. Eu sempre falo, busque ajuda. Para que ficar sofrendo sozinho? Divide o seu problema, divide a sua dor, fala com as pessoas, pede ajuda, materializa as suas emoções. O melhor que nós podemos fazer em relação com o nosso corpo é mantê-lo com saúde e, ao mesmo tempo, uma mente, um psiquismo em condições de trabalhar as nossas emoções. Em geral, a mente vai auxiliar o quê? Na cura das doenças ligadas a distúrbios psicológicos, como depressão leve, ansiedade, estresse, pânico, medo, asma, impotência. Estudos realizados em diversas áreas sugerem uma explicação. A expectativa de se sentir melhor aumenta no cérebro a liberação de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer, ao bem-estar. Alguns estudos apontam para a redução do hormônio de cortisol, que é o hormônio da ansiedade, do estresse. Como explicação, este hormônio é liberado em situação de estresse, de ansiedade, ele inibe o funcionamento das defesas do organismo. Então, que emoção que você está tendo? Como você está trabalhando a sua mente? Vai liberar dopamina, um neurotransmissor ao prazer, ao bem-estar? Ou você vai liberar cortisol, ansiedade, estresse, medo? Entende? Epa! Aí, a gente tem que trabalhar isso cada vez mais, a gente tem que ter esse autocontrole, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que se amar, a gente tem que gostar de si mesmo. Bom, estudos variadas áreas, eles mostram o quê? Eles comprovam, caiu aqui a minha tela e eu gosto de seguir um raciocínio com você, senão eu fico falando a mesma coisa. Principalmente nessa hora dos artigos. Comprova que ocorre uma ativação numa região conhecida como núcleo accumbente. O que é esse núcleo? Ele faz parte do sistema de recompensa do cérebro, que reage diante de prazeres provocados por alimentos, bebidas, drogas, jogos, amor, dinheiro. Esse hormônio reage diante disso. Então, simulando um teste de um novo medicamento, placebo agora, os cientistas ofereceram a um grupo de voluntários somente pílulas de família. E aí, em seguida, pediram para os participantes a avaliar se tinha um alívio de dor, como é que estava a sua expectativa, o que estava sentindo após a ingestão. E o que aconteceu? Eles melhoraram. E sabe o que era essa droga, essa medicação inovadora? Era farinha, porque era teste do efeito placebo na mente humana. A crença na melhora já se mostrou efetiva contra dores em geral, doenças ligadas ao estresse, alguns distúrbios psicológicos, entendeu? E até mesmo uma artrite, uma impotência. É o cérebro ajudando a gente mesma, cada um de nós. A autocura, eu sempre falo. Eu tenho várias ferramentas, várias técnicas, eu sou uma facilitadora. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Eu posso te ajudar a se curar, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se alinhar, você tem que querer se curar. Eu não curo ninguém. Eu facilito o caminho do autoencontro, da autocura, com os estudos, com as ferramentas, como todas essas técnicas que eu venho falando para você e esse novo curso que eu estou começando. Bom, ao combinar a coerência do coração e do cérebro, nós podemos influenciar a nossa mente, o nosso corpo. Em última instância, assumir o controle da nossa vida. Gente, autocura.
Existem ferramentas, existem profissionais, existem psicólogos, existem terapeutas. A ciência quântica chegou aí para ajudar. Mas a gente precisa de disciplina. A gente precisa se amar. Não deixa para se arrepender para o último momento da sua vida saber que você podia ter tido uma vida melhor. Para que você vai trabalhar a sua mente para destruir o seu organismo, a sua saúde, se você pode trabalhar a sua mente para se curar? Se você pode liberar substâncias positivas no seu cérebro, em vez de fazer seu cérebro liberar hormônios, glândulas negativas. Se você pode ressignificar, se tornar mais leve, mais suave, em vez de ser uma pessoa pesada, densa, aquela energia que chega e aquela, sabe a pessoa gangorra? Quando ela chega, todo mundo vai saindo de perto porque a energia é densa, é pesada. As pessoas têm sofrimento, Silene, sabia? Sei. É por isso que, mas a pessoa tem que ter fé. Busque ajuda. Seja de um padre, de um pastor, de um dirigente espírita, de um profissional. Se precisar, vocês podem me procurar. Eu tenho inúmeras ferramentas que posso ajudar e vou continuar sempre estudando. Hoje uma paciente minha falou assim para mim: nossa, Silene, você estuda, hein? Eu amo estudar. Quando eu estudo, faz todo sentido para mim, encaixa no meu raciocínio clínico. E aí eu vou estudando coisas da formação desse universo, desse campo morfogenético, da marcação nos nossos elétrons, dos nossos antepassados, desse mapa genético, das doenças, das predisposições genéticas que já estão no seu físico explodindo e tem como a gente mudar o estilo de vida, alimentação, suplementar e sair disso. Mas principalmente quando se libera aquela cicatriz patológica, física, emocional e energética do seu corpo energético, do seu corpo físico, e você trabalha a sua mente tendo esperança, tendo fé, se amando, se ame, para que você possa um dia amar ao próximo. E assim você está vivendo o amor de Deus. É fácil? Não. A gente precisa de dedicação, de disciplina e de muita fé. Gente, muito obrigada. Todo mundo que tem me acompanhado, muito obrigada, viu, gente? Quero mandar um abraço para todos vocês. Se alguém perdeu alguma parte, olha, até que hoje foi melhor, hein, gente? Se alguém perdeu alguma coisa, vai ficar aqui no meu Instagram e eu vou encaminhar para o canal do YouTube da doutora Silene Paz. Um ótimo fim de semana para vocês, que vocês possam aproveitar o fim de semana para ir ao ar livre, pegar o ar, a brisa e deixar-se conectar. Vai lá na beira do lago, quem mora aqui em Bebedouro, vai na sua cidade, num lugar bonito, com a natureza. Entre em contato com a energia das plantas, dos animais. Entre em contato com o som da natureza. Deixa a água, a energia da água levar o seu peso. Respire, agradeça, entre em contato com a luz do sol, que traz energia. É a vida trazendo vida para você. Conecte-se com o seu eu superior e seja mais feliz. Tchau, gente. Um bom fim de semana e vamos trabalhar a mente, hein? Beijo, um beijo no coração de vocês e gratidão por me acompanharem, tá bom? Qualquer dúvida, é só me procurar. Tchau!